Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das Escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 17. Agora, com essas exposições, as contradições a respeito de Gyan, sabedoria, e Bhakti, devoção, são resolvidas. Então, quaisquer contradições. Então, sem quaisquer contradições, está claro que Bhakti é independente e sem causa, considerando que Gyan não tem valor sem ser subserviente a Bhakti. Então, todas estas colocações têm vindo para esclarecer, o valor de um, o valor do outro, e deixa perfeitamente claro que Bhakti não tem causa, não precisa de Gyan para nada, e que Gyan precisa de Bhakti. Então, que Gyan não tem qualquer valor sem ser subserviente a Bhakti. E isto é mais pura verdade. Sem o propósito da devoção e de chegar a Deus, o conhecimento o que faz é aumentar a arrogância, o orgulho, a vaidade e etc. E por aí vai. O que é totalmente oposto a um caminho espiritual, oposto a Bhakti, que necessita por base da humildade. Então, sem a humildade, Bhakti não é possível. A não ser uma forma bem poluída e distorcida de Bhakti, não é? Portanto, o conhecimento desprovido de Bhakti não pode servir ao propósito de alcançar a bem-aventurança final da vida. Bhakti é um meio como o fim em si mesmo. Então, no caminho de Bhakti, Bhakti é o meio, o exercício do Bhakti, como iremos ver mais para a frente, e o Bhakti final. Portanto, ele é o meio e o fim em si mesmo. Pois o último, portanto, o puro Bhakti é a realização de Deus. A busca mais elevada da vida humana é alcançada apenas por meio de Bhakti, pois a busca
mais elevado da vida humana é a união com Deus, o amar a Deus. E isso só através da devoção é que é possível. Sutra 18. Se Bhakti é aplicado ou entendido como significando devoção a qualquer outra entidade, exceto o Ser Supremo, então é uma forma degradada de Bhakti. Ou seja, oferecer adoração a qualquer Deus ou deusa, ou qualquer divindade comum, exceto o Ser Supremo, Brahma, não é a verdadeira forma de Bhakti. Porquê? Porque o propósito de Bhakti é a união com Deus, é a bem-aventurança, é a libertação do ciclo de transmigração. Ora, apenas o Ser Supremo pode dar isso e apenas através da devoção pode chegarem no Ser Supremo. Se a devoção é a outros seres além do Ser Supremo, então eles não podem dar o fruto, não podem trazer Bhakti. Então esse Bhakti não é real. Bhakti significa devoção, entrega e amor ao Senhor Deus. Mas o verso esclarece que o objeto do amor deve ser o Supremo, o Senhor deste mundo. O Deus que é Supremo e nenhum outro Deus. E como saber qual é o Deus? É Deus. Não é? Estes nomes, eles apontam para Deus. E é Deus, esse Ser Supremo. As outras deidades, elas regem a existência, não é? Têm determinados atributos, poderes e etc., mas são limitados na sua existência. E embora sejam partes de Deus, não são o Ser Supremo. Mas chegaremos lá a seguir. No Ramcharitmanas, o Sr. Ram diz: se alguém se autodenomina meu verdadeiro devoto, mas espera qualquer coisa dos outros além de mim, então diga que direito ele tem de reivindicar esse status privilegiado, ser devoto de Ram. O que mais posso dizer, exceto que este é o princípio que sigo? Então, Ram esclarece aqui, né? Ram é mais um nome de uma manifestação divina, e ele esclarece aqui que o verdadeiro devoto, aquele que é o verdadeiro devoto, é aquele que não espera nada dos outros. Não tem nenhuma expectativa com os outros. Eles apenas sempre se volta para Deus, está sempre em Deus. Ele espera tudo de Deus. E mesmo quando vem tudo o que Deus lhe queira dar, de acordo com o seu interesse maior, não é? Ele não parte do princípio, não supõe entender as razões de Deus, não supõe entender o que é que Deus deve ou não fazer, como é que Deus deve ou não agir. Ele não supõe entender o que é melhor para ele em termos de evolução espiritual ou o que é pior. Ele se entrega a Deus. E tudo o que chega até ele, mesmo através dos outros, que para ele são os outros ainda, ele vê como Deus lhe trazendo, com o propósito de o ajudar, quer a coisa seja amarga ou doce. Ele se entrega aos cuidados de Deus. Esse é o verdadeiro devoto. Assim, aqueles que são sábios e eruditos adoram somente a mim, porque sabem que todos os tipos de adoração resultam em ilusão e incontáveis misérias. Então, toda aquela adoração, devoção, que é dirigida ao Ser Supremo, apenas essa trará emancipação. Todas as outras apenas perpetuam o ciclo de miséria porque mantêm a ilusão. Portanto, levando tudo em consideração e pesando todos os prós e contras, aqueles que são especialistas e sábios em seu conhecimento das Escrituras preferem ter Bhakti a mim, adorar somente a mim, mesmo que tenham acesso a Gyan, a gnose, metafísica e teologia. Então, aqueles que são mesmo sábios preferem a devoção a Deus. No Srimad Bhagavad Gita diz: aqueles que têm Bhakti dentro de si, mas usam essa virtude
para adorar outros deuses além do Ser Supremo, na esperança de satisfazer certos desejos, obviamente. Então, embora seja verdade que eles estão me adorando nessas formas, ainda esse tipo de caminho não é apropriado para me adorar. Uma vez que tais adoradores estão iludidos sob a influência de Maya porque não reconhecem quem eu sou. Eles caem no ciclo da transmigração em vez de se libertarem dele e alcançarem a libertação. Isso ocorre porque aqueles que adoram outros deuses vão até eles. Todos aqueles deuses que presidem aspectos da criação. Então, a adoração a esses deuses leva-os até eles, a outros planos, etc. Somente aqueles que me adoram o Ser Supremo vêm a mim para obter a libertação final. Então, quem adora os outros deuses e deidades vai ter com eles, mas como eles são limitados em sua natureza, depois volta de novo, continuam presos à roda do Sansara. Aqueles que se devotam ao Ser Supremo vão ao Ser Supremo e recebem emancipação. O verdadeiro Bhakti é a devoção direta ao Senhor Supremo e não às suas muitas outras formas, porque este último Bhakti pode satisfazer os desejos mundanos do adorador, mas não lhe dará emancipação ou salvação. Então, normalmente, quem adora outros deuses responsáveis pela criação vai até eles, mas como eu expliquei, eles são limitados, não conseguem trazer a libertação final. Mas normalmente o fazem, adoram outros deuses para realizar desejos mundanos. Isso eles podem fazer, não é? Mas a realização de desejos mundanos apenas perpetua a miséria e o sofrimento. O verdadeiro Bhakti não busca nada em troca. O devoto não pede isso ou aquilo, seus sacrifícios não são investimentos que buscam reconhecimento. São apenas meios para amar mais a Deus. Então, todos os seus sacrifícios têm a ver com o se focar cada vez mais em Deus e não com a expectativa de receber alguma coisa em troca, porque isso polui o Bhakti, polui a devoção. Logo, a pura devoção não se manifesta. Um verdadeiro devoto se entrega aos cuidados de Deus, como já vimos anteriormente, não é? Ele não fica à espera de coisas do mundo, nem sequer das suas ações. Ele entrega as suas ações a Deus e Deus que cuide do resto. No Svestashara Upanishad diz: aquilo que tem devoção suprema para com Deus, e como para com Deus, assim como para com o Guru, para alguém tão grande, todas essas coisas declaradas até agora se revelam. Até porque não há distinção entre Deus e o Guru, a não ser para os olhos do devoto, dentro do seu nível de ilusão, obviamente. O Guru, o verdadeiro Guru, é aquele que é autorrealizado. Aquele que realizou a Deus, que se estabeleceu em Deus. Se ele se estabeleceu em Deus, é porque o euzinho, o personagem, se dissolveu em Deus, não existe mais. A pessoa já não existe mais. O veículo, a voz, é de Deus. Mas aqui tem a distinção entre uma coisa e outra, pois isso faz diferença nos olhos do devoto, nos olhos do buscador, pois ele tem a tendência em olhar para o Guru como o corpo. E esse é o seu equívoco, por isso traz a distinção Deus e o Guru. Mas na realidade são a mesma coisa. Ou então não é um Guru, não é? Então, aquele que tem a devoção suprema pura para com Deus e que também tem para com o seu Guru, para esse, todas estas coisas que foram faladas, grandiosas,
para essa grande alma, porque só uma grande alma chega neste nível, para esse, todas estas coisas se revelam. Sutra 19. No entanto, yoga, concentração, é para Gyan e para Bhakti, para o caminho da sabedoria e para o da devoção. Pois todos estes meios de concentração são muito importantes para ter sucesso em ambos. Não é? Para a purificação, meditação, concentração da mente, purificação, foco na libertação é igualmente importante para alcançar o sucesso, tanto em Gyan como em Bhakti, pois ajuda o aspirante espiritual a concentrar a sua mente e a focar suas várias faculdades no caminho espiritual. Especialmente meditação é muito importante, especialmente nos tempos que correm. Não é? Sem ela fica muito difícil. E veremos o que é que meditação neste contexto significa também, não é? Andando mais para a frente, mas assim, de forma bem simples. É a meditação que começa com devoção, que tem por objeto final a devoção e que é feita com devoção e reverência. Uma vez que a yoga é um ramo de Gyan, da sabedoria, do conhecimento, e Gyan pode ser um meio para Bhakti, então a yoga também pode ser um meio para Bhakti. Pode ser. Não significa que seja. Mais uma vez, voltamos a falar, não é? Até o próprio Bhakti não necessariamente pode ser um caminho para Bhakti, dependendo do buscador. Se aquele caminho é para alguma coisa mundana, é porque é mais fácil, é porque tem práticas legais, é porque não sei o quê, então já não é a mesma coisa. Lembram-se lá atrás, no início? Não precisa ter mais nada, desde que tenha o desejo por liberdade. Então, hoje em dia pratica-se Hatha Yoga por tantas coisas e outros tipos de yoga. Se não é com o propósito da devoção, então é por outras coisas, mundanas, não é? Então pode trazer a devoção, mas não necessariamente. Bhakti é o fruto de toda a prática espiritual, então todos os caminhos devem alcançar Bhakti e Bhakti em si apenas para Bhakti, ou seja, todos os outros caminhos precisam de Bhakti, desejam almejar Bhakti, precisam de Bhakti para dar frutos, que é o próprio Bhakti. Já o caminho do Bhakti já tem o Bhakti como meta final. O yoga busca a união do Jiva, que é a alma individual, encarnada, e a alma suprema, o Paramatman, Brahman Supremo, Senhor Deus. No fundo, é isso. O Gyan ensina que não há paz e nada que valha a pena perseguir os objetos dos sentidos do mundo, que apenas Brahman existe e tudo mais é ilusório. Gyan esclarece que o eu, o self, é uma forma microcósmica, portanto o eu individual é uma forma microcósmica do eu supremo, Deus. Yoga e Gyan sem Bhakti não trarão a emancipação final. Não tem como. Pode trazer muitas outras coisas. Sabedoria, mais sabedoria, faculdades psíquicas, etc. Mas liberação final, não. Eles são ferramentas de purificação para que Bhakti desperte no coração do devoto. Yoga, Gyan são apenas ferramentas de purificação, que é a parte, tal como os instrumentos secundários para Bhakti, portanto as práticas do Bhakti, também são meios de purificação, como são Yoga e Gyan. Não é? Tenham um esclarecimento diferente, que o seu propósito é para devoção, enquanto os outros não necessariamente.
O Srimad Bhagavatam diz: para me alcançar, nem o yoga, nem o sankhya, nem a retidão, nem o estudo dos Vedas, nem a austeridade ou a renúncia me cativam, assim como a intensa devoção a mim. Não é? Então, quando é verdadeira. Porque eu já vi muitos exemplos de devoção fervorosa que na realidade têm desejos mundanos por trás, no ambiente espiritual. O que é muito comum, não é? Mas intensa devoção apenas ainda ao serviço de desejos mundanos. Então, significa que muita purificação ainda precisa ser feita. Então, isto não diz, portanto, esta passagem, nem o yoga, nem o sankhya, nem a retidão, nem os estudos dos Vedas, não diz que isto não tem valor. Diz que isto não cativa Deus com uma intensa devoção a Ele. Mas sem estes, é difícil chegar nessa intensa devoção. Não é impossível, mas é mais difícil. Isto são tudo meios que ajudam muito a chegar na devoção pura. Então, não devem ser descartados, até porque a maior parte da vida, da busca espiritual, da vida de um buscador, de um devoto, é a purificação. Tudo se resume à purificação, ao reconhecimento do sagrado, ao se levar ao sagrado, à reverência. Isto resume 99,9% do caminho espiritual. O resto? Então, não é para descartar estas coisas, é para acrescentar a devoção, colocá-la lá como a meta de todas elas. E para muitos, estes meios, estes caminhos que não enfatizam tanta devoção, embora esteja lá, de forma, às vezes, não tão direta ou proeminente, mas está lá. Mas muitas vezes, como é um detalhe menor e não se consegue perceber o que está implícito, né? Só se percebe o que está explícito. E é um detalhe menor, no explícito dá para ignorar. Aqueles que mais impurezas têm podem seguir esse caminho, porque o nível de impurezas, ele determina a distância de Deus, a distância da devoção. Então, quanto mais impurezas, mais longe de Deus, ao ponto de ter aversão por devoção, a aversão pela palavra Deus. As crenças e a visão que se entretém têm a ver com o nível de impurezas que se carrega. As tuas conclusões são fruto das impurezas. Maior distância com Deus, mais impurezas. Maior proximidade, menos impurezas. Não quer dizer pureza, menos impurezas. A comunhão final com Deus é a pureza máxima. Mais adiante, no Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, eu não sou conhecido através de Yajna, Tapasya e Yoga, enquanto eu sempre brilho no coração imaculado do devoto. Então, eu não sou conhecido por estes rituais, mas eu sempre brilho livre, não é? No coração do devoto. Mais uma vez, não exclui aqueles rituais, não? Os rituais védicos, mais o quê? As austeridades e o yoga, os vários tipos de yogas. Nada disso. Mas eu estou sempre livre no coração imaculado, puro do devoto. A pureza é o auge. E todos aqueles são meios para a pureza. Isso sim, meios para a pureza. Mais adiante, no Bhagavatam, como o mesmo leite, com as suas várias qualidades ou atributos, é diferentemente observado através de diferentes sentidos, digamos, através do olho em sua cor, através do toque em seu frescor, calor ou liquidez, mas através da língua, quando é bebido, todas as qualidades são utilizadas positivamente. Assim também, através do karma, jnana, yoga, pode-se ter uma visão parcial do Senhor,
Mas é somente através da devoção imaculada que se obtém a plena realização de Deus. Os textos Bhakti Chandrika contêm 3 adicionais. A devoção é o que tem para ser conhecido nos Vedas e também nos Puranas, tudo escrituras. E também da adoração e conduta dos sábios Pritru, Pralada, Ambarissa, Sukha, Sanaka, Naranda. Então, a devoção é o que é para ser conhecido das Escrituras, embora elas falem de muitas coisas. A devoção é onde é suposto chegar através delas. Também dos Puranas. E também da conduta dos sábios, aqueles que chegaram a Deus. É a devoção deles que é suposto ser aprendido através deles. Sutra 20. Mesmo a obtenção de samadhi, ou meditação, ou contemplação de Deus, é o aspecto secundário de Bhakti. É um sintoma de Bhakti. Não é? Então, chegar em samadhi só através da devoção também é um sintoma dessa devoção maior. Não é? É muito semelhante, mas muito diferente. É temporário, mas é um estado de absorção completa, de êxtase. Mas ainda assim, é um estado ainda artificial, não é o estado último. Pois é como se fosse tomado pelaquela grandiosidade e tudo fica suspenso. Há perca de todos os sentidos da mente, apenas bem-aventurança. E ali é onde se purificam as impurezas mais profundas, naquele estágio, mas ele é temporário. Pode até durar muito tempo, pode ser rápido, pode durar muito tempo. Tudo depende do que é necessário. E ele é um sintoma de Bhakti também, da devoção. É alcançado nos estágios mais elevados de yoga, refere-se a um estado de existência transcendental, quando o asceta se eleva acima da percepção sensorial do mundo. Na realidade, ele é elevado, não é? Do mundo grosseiro, e não tem consciência do seu entorno porque permanece perpetuamente submerso ou absorto na contemplação do seu self, do seu eu, que é pura consciência. Um estágio que traz uma sensação extrema de bem-aventurança e êxtase, como já tinha falado antes. Isso também acontece nos estágios superiores de Bhakti, quando o devoto se perde em seus pensamentos sobre o seu amado Senhor Deus. Aqui há uma diferença entre a meditação, o samadhi, como do caminho do yoga, né? E depois as práticas do Bhakti. Mas na realidade é a mesma experiência espiritual. No conteúdo, na forma pode ser diferente. Não é? Portanto, quando o devoto se perde em seus pensamentos sobre o seu amado Senhor Deus, ele vive virtualmente distante do mundo físico no qual vive o corpo grosseiro. De tal é a sua absorção, o poder da sua devoção em Deus. Um devoto pode não ter samadhi, mas ainda estar profundamente enraizado em seu amor e devoção pelo Senhor Deus. Não necessariamente precisa ter a experiência concreta do samadhi que se conhece. E isso não vai significar nada. Mas é um sintoma de Bhakti, certamente. Pois sem devoção não se pode entrar nesses estágios mais elevados. Não é? Experiências todos podem ter desde o inicinho, mas é diferente de samadhi. Muito diferente. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva.
Tvameva sarvam mama deva deva.